pequenos cientistas! Meu nome é Isabela, sou professora do agrupamento C, terceiro ano. Hoje a nossa aula é de ciências. O tema: animais vertebrados. O corpo dos animais vertebrados. Todo animal vertebrado possui ossos como crânio e coluna vertebral. Crânio é uma caixa óssea que fica na cabeça e protege o cérebro. Coluna vertebral é formada por um conjunto de ossos alinhados chamados vértebras. O crânio, a coluna vertebral e os demais ossos formam o esqueleto. O esqueleto que sustenta o corpo e ajuda na locomoção e protegem os órgãos internos. Resumindo, tia Isabela, vocês estão vendo aí o esqueleto humano, certo? No esqueleto humano, nós percebemos, onde está escrito de vermelho, crânio, a setinha azul. Para que serve o crânio? Para proteger o nosso cérebro. Todo animal vertebrado possui a coluna vertebral, que é formada por conjuntos de ossos alinhados, que chama vértebras, certo? Então, o crânio, a coluna vertebral e os ossos formam o nosso esqueleto. Já pensou se nós não tivéssemos os ossos? Nós conseguiríamos só andar assim, ó, nem andar a gente ia conseguir, porque são os ossos que nos deixam em pé, certo? Mas os ossos têm outro objetivo? Sim, eles protegem os nossos órgãos internos. Por exemplo, o coração, o fígado. Já pensou se esses ossos não protegessem? Iria ficar tudo expostos. Então, qualquer coisinha iria machucar, iria prejudicar. Então, agora nós vamos falar dos grupos de animais vertebrados. O grupo dos animais vertebrados é como se fosse um grupão geral. Aí foram separados pequenos grupos com características mais comuns. O primeiro que a gente vai olhar são os peixes ósseos. Podem ter muitas cores, tamanhos e formatos. Olham as imagens para vocês verem. Esses peixinhos, eles têm tamanhos diferentes, cores diferentes e formatos diferentes, certo? Vivem em ambientes aquáticos, ou seja, eles vivem na água. A respiração é feita por brânquias, uma estrutura que absorve o oxigênio da água. Mas existe alguns que respiram por pulmões, certo? A maioria tem seu corpo coberto por escamas e suas nadadeiras ajudam na locomoção. Como assim, tia Isabela? Vocês já viram peixes com pernas? Não, então, as nadadeiras servem para eles se locomoverem. Então, esse é o auxílio da nadadeira. Combinado? Anfíbios. A palavra anfíbio quer dizer duas vidas. Por quê? Porque quando filhotes vivem dentro da água respirando por brânquias. Quando adulto vive em ambiente terrestre e sua respiração é por pulmões. A pele do anfíbio também participa da respiração. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse ponto. A pele do anfíbio também participa da respiração. Tem pessoas que fazem uma brincadeira muito sem graça, porque os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras, eles fazem parte do nosso ecossistema, do nosso meio ambiente e é necessário. Ou seja, eles se alimentam, por exemplo, o sapo, eles se alimentam de insetos. Já pensou se não tivesse isso? E quando você joga o sal na pele do sapo, você aprendeu agora que a pele participa da
respiração. Então, você vai estar fazendo bem para aquele animal? Não. E isso é muito feio, viu? É muito sério. Tem certos tipos de brincadeiras que não se deve fazer, ok? Porque já pensou se alguém faz maldade com você? Você vai gostar? Não. Então, a gente também tem que ter essa mentalidade. Então, nessa aula agora, a gente aprendeu que a respiração deles também faz parte com a pele, certo? Quando eles nascem, eles vivem dentro da água, respirando pelas brânquias. Aí ele tem como se fosse uma mutação, uma transformação. A vida adulta do sapo, ele já vive na terra, né? Ele se torna num ambiente terrestre. E a respiração dele começa a ser por pulmões. Entenderam? Então, aqui tem alguns exemplos. Tem a perereca, tem a rã, tem o sapo e a salamandra. Olha para vocês verem. Viu que eles são parecidos? A pele são parecidas. Vocês estão vendo? A locomoção deles é diversa. Alguns saltam, outros nadam e ainda outros rastejam. A maioria se alimenta de animais. Répteis. A palavra réptil significa aquele que arrasta. Qual é o animal que você se lembra que se arrasta? Isso mesmo. Ó, a maioria que compõe esse grupo são animais que se arrastam, porém, existem répteis que andam ou nadam. A grande maioria tem a pele coberta por escamas. Além dessa proteção, os jacarés, por exemplo, têm placas duras. Os jabutis e tartarugas têm carapaças. Eles respiram por pulmões e absorvem o oxigênio do ar. A alimentação da maioria é através de outros animais. Então, nós temos os répteis que andam, que nadam e que rastejam, tá? Mas a maioria deles arrastam, tá bom? Aqui nós temos um exemplo nas fotos de um jacaré. Olha o jeito que é a pele dele. É como se fosse umas placas bem... Na verdade, são placas bem duras, porque isso aí é para a própria sobrevivência da espécie, certo? A tartaruga, ela vive na água também, mas ela precisa subir para pegar o oxigênio. Então, ela não é um animal aquático, como essa daqui, a tartaruga marinha, porque ela desce para a água, mas ela precisa subir novamente para respirar, porque a respiração deles são feitas por pulmões. A lagartixa, vocês sabiam que a lagartixa troca de pele? Isso mesmo, a lagartixa troca a pele, renova. Olha ela aí para você ver. Outro grupo, as aves, têm o corpo coberto com penas. Possuem par de asas e um bico. A maioria é capaz de voar. Elas não têm dentes e se alimentam usando o bico. O formato do bico está relacionado à sua alimentação. Existem aves aquáticas, terrestres, mas todas respiram por pulmões. Garças, andorinhas, sabiás são aves que voam. Já as galinhas, as emas, correm, enquanto os pinguins são ótimos nadadores. Olham as imagens. Os pinguins, então, eles são ótimos nadadores. As galinhas, elas correm. E as andorinhas, as garças, elas voam. Então, nós temos os 3 tipos. Aí são exemplos. Para finalizar o grupo, nós temos os mamíferos. A palavra mamífero está relacionada a características de animais que mamam.
Ou seja, se alimentam do leite produzido pela mãe. Então, essa é a característica marcante. Por quê? Porque eles mamam o leite que a mãe produz, certo? Olha, nós somos o quê? Mamíferos. Por que que nós somos mamíferos, os seres humanos? Porque quando nós nascemos, nós nos alimentamos do leite materno, do leite que a mamãe produz. Qual outro animal que você já viu isso? Quem tem cachorrinho já viu quando eles são bem bebezinhos, quando eles nascem? Eles mamam na mamãezinha. Então, o leite materno é a principal característica dos mamíferos. O corpo é coberto por pelos que protege e mantém aquecido. Então, os pelos são importantes, seja para qual espécie for, certo? Porque é ele que vai manter o animal aquecido. Então, temos pessoas, temos gatos, cachorros, temos outros tipos de animais que, conforme a espécie, têm pelos maiores ou menores. E tem também com maior quantidade ou menor quantidade. Isso é de acordo com o animal. A alimentação do mamífero é variada. Pode ser de outros animais, de plantas, podem ser de animais e plantas também. Olha para vocês verem as imagens. Olha que lindo esse gatinho com esse cachorrinho. Um bebezinho, as vacas. Então, esses são outros exemplos. Essas foram as habilidades estruturantes da nossa aulinha de hoje. Resumo da nossa aula. Hoje nós abordamos sobre o tema animais vertebrados. Aprendemos que sapos, peixes, aves, jacarés, cavalos formam um único grupo, que é o dos animais vertebrados. Porém, eles têm características um pouquinho diferentes, que faz com que eles façam parte de pequenos grupos separados, que são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Certo? Conseguiram entender a diferença de cada um? Conseguiram imaginar e perceber mesmo os animais que vocês conhecem? Qual grupo que eles pertencem? Então agora vocês vão analisar mesmo os animais que vocês conhecem ou têm perto da sua casa, ou têm na própria casa como animal de estimação. Certo? Essa foi a nossa aulinha. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Um beijo, tchau, tchau e até a próxima!